Pedro, se quiser abrir a câmera para a gente, então, nós estamos sendo gravados, como dizem. Como é que você entra naqueles lugares? Você está sendo gravado? Agora sim. Andréia, bem-vinda. Eu começo pedindo desculpa a todos que estão aqui hoje por ter marcado esse Chai Chat pós-jogo de Copa do Mundo do Brasil. Eu não tinha noção de Copa do Mundo quando eu fiz isso. Noção de Copa do Mundo chegou junto com a Copa do Mundo na minha vida. Então, mil perdões. Espero que as pessoas cheguem, esperem que não estejam numa ressaca de felicidade, né? Só né? de consumo pós-jogo, assim, né? Primeiro jogo, né? Então, assim, eu estou realmente muito sentida de ter feito isso com a gente. Quero, então, começar dando as boas-vindas a todos que estão aqui até esse momento. Bem-vindos ao Chai Chat, então. O que é o Chai Chat? O Chai Chat é esse espaço de diálogo cujo principal objetivo é nos inspirar e entender como fortalecer o nosso se disponibilizar a servir a partir da realidade que a gente vivencia, que cada um de nós é atravessado. E através também do que a gente convive, das nossas trocas de experiências. Eu me chamo Satsanga, sou parte integrante do time Sevacor, responsável, dentre outras coisas por aqui, por realizar a conexão entre Sevadás e projetos de Seva aqui no Brasil. O tema deste nosso encontro, diz sobre o servir à natureza. Um aspecto que diz, além da espécie humana, a gente fala de servir, a gente pensa muito em servir ao nosso próximo, né? Inclusive é muito cristão isso. Mas a gente está sendo hoje convocado a servir a algo muito mais grandioso e que nos ultrapassa muito enquanto seres humanos, e que no fim diz também não servir a nós mesmos. Então, a gente queria contextualizar um pouquinho esse tema, como ele surge por aqui, que é o servir à natureza. Um tema que tem muito a ver com o texto que a gente publicou recentemente no nosso blog, que é Seva e Bem Viver, que a Piardit deve compartilhar aí no chat o link para quem quiser acessar. Então, ao longo do nosso trabalho, e focados em servir a quem serve nesses 2 anos e meio aqui no Sevacor, a gente percebeu que o nosso maior exemplo, o que mais nos inspira por aqui, é a forma como a natureza se comporta com todos nós, com todos os seres, servindo indistinta e incansavelmente a despeito de. E percebemos que essa relação simbiótica e também existente em culturas ancestrais, assim como marginais de nossa sociedade humana atual, elas existem. Tem sociedades que ainda vivem também por um servir. Um conceito, então, bem próximo de nós, latino-americano, e que diz dessa relação de eu recebo e dou, eu sou servido e sirvo, é o buen vivir. Buen vivir, como o conceito também sul-africano de Ubuntu pressupõe que o bem-estar de um indivíduo só pode ser alcançado através de relações harmônicas com a comunidade de forma mais ampla, o que inclui as pessoas, o meio ambiente, assim como todos os seres vivos presentes naquela comunidade. Então, como a gente tem pela frente um grande, absal convite de reflorestar nossas perspectivas de ser e estar no mundo para que a natureza possa se regenerar, buscamos nesse encontro de hoje, através das falas dos nossos convidados e das trocas, inspirações de quem está neste caminho de se relacionar com o natural e o planeta Terra de forma distinta, buscando romper em alguma medida, com a monoculturização que nosso existir tem sofrido ao longo deste último século, e que tem adoecido este corpo terra, toda a natureza, o que nos inclui, a ponto de colocar a nossa própria espécie, a nossa existência em xeque. E aí a gente pensou muito também nesse tema para hoje, pensando na perspectiva do Seva, né? E aí a gente viu que Seva, mais uma vez, é um caminho muito potente nessa jornada, pois Seva é mais do que uma ação, é uma forma de se colocar na vida, é uma oportunidade de, através de nossas ações, irmos alinhando o que ansiamos para o mundo, para o nosso viver, a partir do que de fato a gente realiza, a partir do conviver. A gente tem entendido que o convite desses tempos é muito mais a consciência e a qualidade que a gente tem no conviver com tudo. Então,
Esse é o nosso tema que está na mesa hoje, como a gente, então, convive não só com o outro ser humano, mas com o corpo terra que nos carrega e com a natureza. E para nos inspirar neste início de conversa, a gente vai contar com a presença de 3 pessoas muito queridas e muito preciosas, muito powers. Eu vou começar apresentando a Sujan, porque a Sujan é parte do time Sevacore, muitos já conhecem a carinha dela por aqui. E que, em paralelo ao seu trabalho aqui, ela é membro, junto com outros desculpa. Ela é membro, junto com outros ambientalistas, do Conselho Consultivo do MONAI. MONAI, que é o órgão do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, onde ela também habita. Onde todos os assuntos dentro do MONAI, todos os assuntos que permeiam essa área são debatidos e tratados com o fim de aconselhar decisões que têm repercussão relevante nessa área de preservação ambiental. E essa é uma área que se vê ameaçada por diversos interesses de atividades extrativistas, lê-se mineradoras. Né? Moramos aqui no Brasil, em uma Minas Gerais. Então, este é um trabalho muito importante para esclarecimento da sociedade civil sobre a importância da proteção, preservação e responsabilidade que cada um tem de agir para essa preservação de fato acontecer. Então, bem-vinda, Sujan. Obrigada. A outra pessoa que vai compor a nossa roda de conversa é o Pedro. O Pedro que está pertinho de mim, mas que também tem uma ligação com o yoga. Ele foge um pouco do script de ser professor de yoga, mas ele tem um pezinho ali, já passou tangenciando. Então, Pedro, ele é advogado por formação, que desde o início da sua atuação serviu aos povos e comunidades tradicionais, contribuindo para o reconhecimento étnico e titulação de comunidades quilombolas e ciganas. Aí, em 2003, ele foi fazer um mestrado em extensão rural lá em Viçosa e se embrenhou ainda mais a fundo no contexto da agroecologia e interface aos povos tradicionais. E desde então dedica sua vida ao trabalho na terra, tendo contribuído na fundação do coletivo Murique e do Chão, ambas experiências autônomas de produção de vida focadas na agricultura regenerativa com fundamento na agrofloresta sucessional. Pedro hoje está morando aqui em São Gonçalo do Rio das Pedras, no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Bem-vindo, Pedro. Satisfação, gente. Prazer. E para fechar nessa roda de aberta, Jovanka da Luz Ofatepol, ela é advogada também, além de instrutora de yoga. E hoje ela atua no estado da Bahia com coletivos, comunidades e iniciativas do terceiro setor na área de regulamentação fundiária, direito imobiliário e direito socioambiental. É também coproprietária do sítio Brimadinho, lá na Bahia, na Chapada Diamantina, e integrante da equipe de coordenação do projeto Agrofloresta e Sequestro de Carbono, que acontece nesse sítio. Projeto que tem como finalidade implantar 1 hectare de agrofloresta, consorciando espécies frutíferas, lenhosas, oleaginosas e nativas, a fim de tanto sequestrar carbono, como plantar água e criar uma consciência ambiental e preservar nascentes. Bem-vinda, Jovanka. Bem-vinda, boa noite, Satnam. Satnam. Então, a gente começa trazendo, então, abrindo a fala para esses convidados, e eu queria iniciar com a fala do Pedro, sobre este lugar da percepção da importância e de maneiras práticas, possíveis e necessárias de servir à Terra, ainda mais nesse tempo tão crítico. Então, Pedro, eu abro a palavra para você compartilhar com a gente um pouquinho a sua experiência. Bem-vindo mais uma vez. Agradecido, fiquei surpreso de ser o primeiro, tô brincando. Não estava no script, tô usando. Gente, prazer aí, satisfação pelo convite. Acho que não tem que se desculpar em relação a essa questão de marcar no dia da Copa, porque eu acho que, pô, né, estamos aí, né? O assunto que a gente está tratando é muito importante, muito urgente. E claro, se não fosse no dia da Copa, provavelmente teriam bem mais pessoas, mas ainda assim é sintomático a gente entender que esse assunto ainda é um assunto que trata-se muitas vezes em pequenos grupos e que é devagar e sempre que a gente vai chegando, né? Junto com mais pessoas.
De assim. 16 inscritos para hoje, terem 2 até agora é muito sintomático. Tudo isso, né, tem muito a ver com o nosso tempo, né? É só uma questão. Quando me chegou esse convite, né, e os detalhes a respeito da apresentação, vocês podem ir me chamando a atenção aí com o tempo, hein, por favor. Eu fiquei na dúvida, né, poxa, qual que é a urgência relacionada à mudança climática, né, a esse antropoceno, a esse fim de mundo que a gente tem para dizer, assim, são tantas urgências, né? Me vieram tantas concepções filosóficas, né? Tipo, a urgência de voltar a sonhar, que é uma coisa que a gente foi perdendo literalmente, né? A urgência de voltar a se reencantar com o mundo, também literalmente, né? O desencantamento do mundo é uma das coisas que marcam gerações e gerações e a gente não consegue se despregar dessa questão de estar sempre olhando objetivamente para cada elemento como se não tivesse por trás dali espíritos, vidas e uma série de significâncias às quais a gente precisa não só respeitar, como atuar junto para poder realmente seguir no mundo. Mas de todas essas questões abstratas, concretas, subjetivas, filosóficas, uma me apareceu com um caráter material muito claro, e eu transformei ele em forma de pergunta, né? Porque eu não tenho uma resposta, até porque eu estou embrenhado nesse contexto do mesmo jeito, então não estou aqui para dizer que eu tenho solução e nem estou pagando, né, de nada em relação a isso, mas será que a gente precisa só agir, né? Que é muita coisa, ou a gente também está precisando parar de agir um pouco, dependendo de que ação é essa, né? E aí essa ação ou essa não ação, a qual eu estou dizendo, vem muito desse caráter do quanto a gente tem feito e demandado do nosso mundão, do nosso planeta, da nossa mãe, em relação às necessidades que a gente criou para estar aí, né? E aí me veio fortemente essa questão sobre se para estar no mundo a gente precisa realmente consumir o tanto que a gente está consumindo. Dependente de quem, quanto, qual, de novo, não estou aqui para dizer que apontar dedo para ninguém, mas assim, e tampouco para negar né, a economia, a sociedade que a gente vive, mas assim, para inspirar a gente precisa também dar né, uns pés atrás. Então, assim, quanto a gente está tendo que acumular de capital, o que quer que seja econômico, para gastar em quê e por quê, né? Para mim, urgente mesmo é a gente mudar a nossa rota de consumo. Não acho que quer dizer parar de consumir, claro, mas é mudar a nossa rota de consumo, né? E eu sinto que fazer com pessoas, né? Primeiramente, porque são as quais a gente consegue verbalizar nesse momento, grande parte de nós, é um grande caminho para que a gente consiga olhar para isso de uma forma mais pé no chão, né? Com outras pessoas, mas também, claro, com outros seres, né? Mas, assim, para eu fazer né? Eu preciso entender também o que eu estou consumindo, né? O que eu estou demandando, né? E existem, para mim, dois elementos principais que a nossa sociedade hoje em dia está embrenhada, que são primordiais para entender o caminho desse consumo, que é a comida e o remédio. Na verdade, elas são, como diz o grande Masanobu Fukuoka, japonês da agricultura natural, faces do mesmo corpo, mas sabe-se lá por quê, assim como o solo, a água e o plantio foram separados aí em algum momento, e a gente foi entendendo, sabe-se lá também por quê, que a gente precisava de todas as maneiras consumir sem parar esses dois elementos que se desdobram em vários elementos. E para isso a gente precisava de pessoas para produzir isso para a gente. Pessoas que foram se transformando em corporações, em grandes empresas, em conglomerados gigantescos que ditam o rumo desses dois elementos. E agora, por que não, fundiram-se, são praticamente a mesma coisa. Quem produz nossa comida produz nosso remédio
e de quebra produz nossa doença. Faz sentido isso? Então, eu acho que a gente transicionar, não necessariamente romper, porque romper é um processo. Vamos ver aí países, por exemplo, como Sri Lanka, que tem pouquíssima relevância global, que de um dia para o outro o presidente resolveu acabar completamente com os fertilizantes químicos, e isso gerou uma revolta na população, porque trouxe consequências econômicas severas, porque houve uma ruptura que não foi construída na transição. Então, eu costumo dizer que transicionar focado na ruptura, mas não começar rompendo, porque, na meu ver, o rompimento tem sido muito drástico e tem gerado muitas divisões que não são saudáveis, é transicionar para romper com essas duas cadeias de consumo, a do alimento e a do veneno, no caso, desculpa, do remédio, é, é um grande caminho. E aí é o que a gente tem tentado fazer, com muitos insucessos, quebrando a cara em vários casos, ainda mais num momento de pandemia, né, que se estende com ondas e que a gente não pode negar que segue acontecendo, ainda que, né, em caráteres diversos, com outras caras e outros contextos. A gente tem tentado fazer isso nos últimos anos, que sair de fininho do mercado, do mercadão, né, para tentar produzir também, né? Muito com essa pergunta, né? Será que eu também posso participar do sistema produtivo local, ou pelo menos regional, ao qual eu estou inserido, ou eu só contribuo se eu estiver participando da parte do consumo? A gente precisa dividir essa história, porque a matemática não vai bater. Ela está batendo cada vez menos. Tudo bem consumir, fortalecer o pequeno produtor, o agricultor familiar, as feiras, né? Todos esses acontecimentos locais, regionais ou até mais estaduais são muito importantes, mas a gente não pode mais demandar mais energia do que a gente pode dar, né? Krenak brilhantemente trouxe isso no seminário ao qual ele foi convidado e não sabia como chamar e chamou de diálogos, né? Ideias para adiar o fim do mundo. E isso foi se desdobrando, mas é isso, a gente não pode mais entrar na lógica de que a gente só demanda e não produz. Então, o que a gente tem tentado fazer é isso, produzir nosso alimento, produzir nosso remédio, mas não necessariamente só para vender, entende? Claro, a gente está inserido num contexto em que eu também preciso comprar coisas e se eu cair na ilusão de que se eu não vendo, mas é uma questão que sempre nos surge, né? Então, tá ali cuidando do solo, que para mim é essencial e é muito invisível, apesar de estar surgindo, emergindo, toda a multiplicidade de seres, essa parcela gigantesca que vivencia no invisível, no submundo, no que a gente não enxerga e não toca, são imprescindíveis para isso tudo que está acontecendo agora, inclusive para o rumo que a gente está tomando e para as soluções que a gente pode chegar. E trazer medicina para o solo é muito importante, né? Não só para a gente. Enfim, então o que a gente tem tentado fazer é isso, assim, nos últimos anos, com o Coletivo Mujica, apoiando e trabalhando junto com comunidades tradicionais, agora com o chão aqui no Alto de Jequitinhonha, focar sempre nas águas, sempre, porque eu acho que ela permeia tudo isso, mas principalmente focar em se perguntar e se inspirar através dessas questões sobre o que a gente está fazendo no mundo. Viemos ao mundo, de fato, só para acumular primitivamente capital e lucrar, ou tem, de fato, alguma outra forma de lidar com o sistema que é capitalista? Eu não vou negar isso, o tema nem é esse, apesar de ser, claro. Ou a gente veio para, de fato, servir, trocar, que é uma coisa que foi perdida. Viemos agora de uma troca de sementes recente aqui, que foi potentíssima, entre outras coisas. Então, assim, eu percebo que os resultados são pequenos ainda, mas são resultados pequenos frente ao esmagador poderio, né, do modo de viver mercado ou do Deus mercadoria, do tanto traz também o Schopenhauer.
mas eu acho que priorizar a nossa saúde individual e coletiva, do ecossistema humano, ecológico, hídrico, já é um baita passo. Eu acho que se eu consumo mais do que eu produzo, essa conta não vai bater. A gente precisa entender isso, independente de onde quer que a gente esteja. Claro que o modo de vida urbano, que é muito além de um ambiente físico, cidade, ele está permeado em vários outros ambientes simbólicos, mesmo no campo mais remoto. Tomou de conta há muitos anos e tem feito uma verdadeira revolução no nosso modo de existir. Mas, mesmo aí, a gente precisa entender quanto a gente está consumindo e quanto a gente está produzindo. Para mim, as inspirações que eu já vejo, mas que também, como o início da conversa foi o sonho, não posso deixar de sonhar para que eu veja mais e participe mais também, principalmente é ver de novo o céu, porque o céu está caindo, tem hora que a gente fica ali sem enxergar ele, né? Não é nem porque ele está muito baixo, é porque a gente perdeu a capacidade de olhar para ele. Então, ver de novo o céu, para mim, é uma inspiração que, por si só, já vale do acordar ao anoitecer. Mas também ver as pessoas sorrindo de fato, contentes, porque estão participando juntas de feiras de sábado, mesmo sábado não sendo dia de feira, nas nossas segundas às sextas-feiras, também é muito inspirador. Ver as nascentes rebrotando e com elas as memórias de cada olho d'água, de vários seres que estavam em volta dela, várias espécies nativas que foram se perdendo, vários pequenos insetos, micróbios que a gente não vê, até faunas maiores, até seres encantados que a gente não pode tocar, mas que estão ali simbolicamente permeados e muito dentro daquela nascente que está voltando. Para mim também é uma grande inspiração. Criança voltar a brincar, né? Brincar do que quer que seja, inclusive brincar de plantar, né? Brincar de contribuir para voltar a fazer nascente brotar, brincar de tudo que for jeito. A gente também, a gente não pode esquecer disso, somos adultos aqui falando, mas a nossa criança está gritando para a gente, presta atenção, nunca fui adulto, presta atenção, presta atenção. Poder sonhar sem achar que isso é bobagem, pelo amor de Deus. Vamos parar de vincular sonho à ilusão. Claro, sabendo se situar de forma consciente, mas vamos sonhar, dormindo, conseguindo relembrar o que a gente sonhou. Então, voltar a sonhar também é uma grande inspiração. E, principalmente, ainda participar, vivenciar e ver que existem lugares, comunidades, territórios livres de mineração e de agrotóxicos, para mim, é o que mais me inspira. Para mim, é possível, sim, que a gente se relembre o tempo todo de que esses aparatos, eles não sempre existiram. Eles foram sendo criados também através da nossa demanda. Claro, grandes empresas demandam muito mais que a culpa não é nossa só, mas a gente tem crescido vertiginosamente a nossa demanda de consumo. E isso justifica a produção minerária cada vez mais exaltada. Claro que não é a única justificativa, de novo, mas é um pouco. Então, é possível relembrar, recomeçar, pisar de novo descalço, num chão batido e molhado, lembrar que ele tem que estar úmido, porque a umidade é guardada a partir também de um solo coberto, de um solo guardado, resguardado, diversificado. Colher comida, colher remédio, brinquedo, batuque, roupa, livro. Dá para colher de tudo. A gente tem que lembrar. Só você encaminhando para o final. Minha fala. Recebi a mensagem aqui de 1 minuto. Me perdoe. Você precisa concluir, Pedro? Por enquanto, não. Jogo Tá bom. para todo mundo. Perdoe se falei mais do que deveria. Então, gratidão, Pedro, foi muito inspirador, Nossa Senhora. Depois a gente vai abrir para conversa. Que agora a gente vai abrir para a Jovanka compartilhar a sua experiência, tanto no âmbito jurídico, tanto na sua relação direta com a terra, que eu compartilhei com ela um pouquinho, há muitos anos atrás, uns 10 anos atrás já, né, Jovanka? Ela com a primeira filhota dela,
já nesse movimento de estar perto da terra, de estar buscando uma relação mais comunitária, e eu queria demais ouvir, porque ela já me inspirava lá atrás, quando algumas reflexões sequer faziam parte ainda da minha vida. Bem-vinda, Giovanca. Grata, boa noite, Satnam. É bom ouvir o Pedro. A gente não se conhece, eu estou aqui na Bahia, mas parece que a gente se conhece há muito tempo sobre as reflexões. Então, assim, pensando em inspiração, eu quero compartilhar um pouco da minha história. Eu acho que é um bom lugar para começar. Então, assim, eu venho da cidade grande, nasci na capital, me formei em Direito, e logo depois que eu me formei, essa busca, né? O que é que eu vim fazer aqui, né? Onde está esse meu equilíbrio? E logo veio essa consciência, assim, isso veio muito claro, e eu acho que a prática do yoga me deu isso, assim, muito cedo, né? Por ser praticante, o yoga, que eu precisava da natureza. Assim, a natureza me dava uma noção desse tempo natural, assim, era onde eu não podia, assim, no meio dessa loucura toda da urbanização, a natureza me conectava com o tempo natural e aquilo ali me lembrava o que eu vim fazer. Então, logo, assim, fui buscando isso e virou um sonho familiar, né? Eu e meu companheiro Sol, a gente, em 2006, a gente comprou uma terra na Chapada da Diamantina, em Rio de Conta, uma terra de 57 hectares, e que a gente comprou com a ideia essa de ocupar a terra, de criar filhos, e aquele sonho que a gente tem, né? Quando a gente sai da cidade e vai para a zona rural. Só que as coisas não acontecem assim, né? Então, a gente comprou em 2006, a gente não conhecia muito, né? A gente tinha a teoria, tinha aquela coisa, mas a gente está numa região que acontece muito incêndio, aqui ali na Chapada Diamantina, ali aquela região que é meio cerrado, que hoje eu descobri pelo IBGE que ali não é cerrado, aquilo ali é caatinga. Então, a gente foi pego de surpresa com assim, o primeiro fogo, queimou nossa nascente, queimou os primeiros investimentos, e isso deu uma pausa de, opa, peraí. E isso fez a gente refazer nossos planos. E aí a gente foi criar filhos, a gente foi para a cidade, a terra que a gente tem fica 10 quilômetros de Rio de Contas. Rio de Contas é uma região da zona rural da Chapada Diamantina, mas ela foi, durante a época do minério, muito explorada por ouro. Aí depois que parou, diminuiu, e agora ela está voltando com a agricultura. Então, é uma cidade bem pequena, e a gente foi para a cidade, a gente comprou um sítio, a gente ficou na cidade mesmo. E lá a gente começou eu acho que ter ferramentas e conhecimentos, né? Assim, eu muito na linha do yoga, foi quando eu me formei como professora, muito a Kundalini Yoga foi muito minha base, essa coisa mesmo do servir, do seva, sempre teve muito presente. Eu acho que foi onde eu bebi, né, desses ensinamentos, foi nas formações de Kundalini Yoga, e o Sol muito na área da permacultura. E a gente foi criando filho e regenerando o nosso quintal. O nosso quintal era uma pedreira, então a gente pisava, era pedra. Então, em 10 anos, a gente trabalhando com minhocário, com poda, com manejo, a gente começou a recompor esse solo. E nisso a gente tinha essa terra de 57 hectares que a gente, por prioridade, por filho, por educação, a gente nunca conseguia chegar nessa terra. Mas esses anos todos que a gente foi indo, foi nos dando, foi fazendo a gente pensar. E eu acho que esse tempo, né, que a gente levou pensando num projeto atual, eu acho que é esse lugar de observar. Eu acho que foi o tempo essencial para a gente entender que lugar era aquele que a gente estava, né, que a gente escolheu para habitar, entender o clima, entender a chuva, entender as queimadas, entender como a comunidade interagia com a produção de alimento, com tudo isso, e a gente foi adquirindo. E aí, quando veio 2020, eu acho que veio muito com a pandemia e aquela pergunta, e agora? E a única coisa que a gente tinha era um quintal abundante. A gente tinha um quintal pequenininho que era muito abundante depois de 10 anos. A gente tinha tudo, a gente tinha terra, a gente tinha semente, a gente começou a plantar. E a gente começou a sonhar esse hectare, né? Essas terras que a gente tinha lá.
e juntou com essa urgência, que aí você perguntou, essa urgência climática. Eu acho que ela surge de uma urgência planetária e também uma urgência familiar, que a gente começou a perceber que a gente estava, nossos filhos estavam crescendo, que os cabelos brancos estavam aparecendo, que a vitalidade física já não era mais a mesma, e que a gente ficava esperando ter dinheiro, esperando prioridade, que essa prioridade nunca chegava. E aí a gente escreve um projeto que era de reflorestar. A gente, na nossa terra, a gente já tem 12 hectares de RPPN, e a gente começa com um projeto, uma experiência. Explica o que é RPPN. É reserva permanente particular. Então, é uma área particular onde o proprietário, através do CNBio, ou estadual ou federal, você pode ser uma RPPN tanto estadual ou federal, você reserva uma área para ela se tornar uma reserva permanente. Ela pode ser vendida, essa terra, mas essa reserva permanente ela permanece, ela fica gravada na terra. Então, a gente criou isso, só que tinha muito mais área que a gente queria ocupar, então foi essa experiência de 1 hectare, só que plantar 1 hectare. E a gente não gosta de trabalho pouco, a gente gosta de desafio. Então, a área que a gente escolheu foi uma área que o fogo sempre passava. É muito comum os fogos, assim, de 5 em 5 anos, de 7, às vezes 10 anos, passa o fogo ali naquela região. Então, a gente, assim, com essa leitura de paisagem, esse lugar de observar, para entender, para depois você interagir, depois observar de novo, fez a gente escolher essa área de 1.000 hectares, que é num lugar que foi devastado pelo último fogo, que foi em 2017. Até lá, se você for lá, tem umas árvores, ainda você vê o carvão assim nos troncos. Então, quando a gente começou o nosso projeto, na análise de solo, não existia nada, um solo pobre, rico em alumínio, muito ácido. Então, a gente está começando do zero. Então, assim, além de estar querendo plantar, a gente está começando de um lugar que o solo, a gente está tendo que refazer solo. Então, o nosso projeto, ele pensa a longo prazo, que é plantar floresta, e a gente está com um plantio de oliveiras, limão e café. Então, a longo prazo, esse é o nosso objetivo, plantar árvores lenhosa, produzir azeitona, café e limão. A gente trabalha com óleos essenciais. Então, a ideia é que futuramente a gente use ali para cítrico, para fazer enxerto, porque o limão ele se adaptaria mais fácil a esse clima lá da região. E, a médio prazo, seria essa recomposição de solo. Então, a gente colocou muito feijão de porco, planta, para que a gente pudesse usar como poda, como manejo, para a gente estar alimentando. Palma, a gente trouxe muita planta que se adaptam, palma, a gente trouxe também, agora esqueci o nome, babosa, tem um outro cacto, pitaia. Então, isso daí a gente trouxe bastante para isso. Então, essa urgência que é climática também, ela surge. Eu sinto que, quando eu penso nessa urgência climática, ela está muito mais da gente, não que a gente, não é a natureza que precisa, somos nós. E eu acho que a fala do Pedro faz muito sentido quando ele fala a gente tem que rever nosso consumo, não é a natureza, assim. É só você observar todo ano o quanto de semente que as árvores produzem e semeiam, Então, assim, essa resiliência e esse poder de se regenerar, a Terra tem. O problema é esse consumo que está muito além do que esse poder regenerativo da Terra. E aí, essa urgência climática, onde é que a gente vê, pensando no nosso projeto, é que agora os governos começam a olhar para isso e começam a trazer dinheiro, só que fica dinheiro nas grandes empresas. Então, nosso projeto, a ideia é a gente criar essa ponte, tentando trazer esse dinheiro, que a COP27, a gente está ouvindo falar dessa agenda ambiental para a agricultura familiar. Fazer com que essas pessoas que nascem no campo não tenham que sair, que tenha outras formas de ter renda na terra, na zona rural, que a maioria é muito para monocultura, lá é muito manga
muito pocã, muito maracujá e tudo com muito agrotóxico. Então, assim, a nossa ideia é trazer essa diversidade com a agroecologia e esse sistema, né, com esse sistema regenerativo e essas possibilidades de nova renda, de você ocupar, de você receber por reflorestar, né, por plantar árvore, plantar água. É isso, tenho mais tempo, posso falar mais um pouquinho? Pode caminhar para a conclusão. Tá. Depois a gente abre de novo. E outra coisa que assim que foi muito importante porque assim um projeto desse é muito custo, assim, é um sonho familiar, né? O Pedro falou muito de sonho, então o que nos move é o sonho, assim. Se a gente fosse botar na ponta do lápis, a gente já tinha desistido. Então esse sonho e os parceiros, né? Então tem a parceria da Era, que é uma empresa que atua no comércio verde. Então ela faz essa ponte e ela está trabalhando, ela tem nos apoiado muito no empoderamento feminino. Então ela tem trazido trazido recurso e a gente tem incentivado esse empoderamento feminino. Por quê? Porque quando a gente começa a ver a agricultura familiar, mais de 90% as mulheres são a chefe da agricultura familiar. Mas quando a gente pensa nas empresas, né, nesse empreendedorismo da agricultura familiar, isso cai para 30%. Então, assim, quando você pensa na agricultura familiar de subsistência, a mulher está ali. Agora, quando você pensa numa forma de renda, da mulher ter outras formas, dela poder estar investindo, isso já cai. Então, assim, o nosso projeto ele vem muito nisso, assim, tanto da gente reflorestar, como trazer também esse empoderamento feminino para a zona rural. Acho que era isso que eu queria falar. Nossa, maravilhoso, Giovanca. Agradeço, estou aqui me coçando para querer fazer perguntas e ponderações. Mas antes da gente abrir para diálogos, eu queria então chamar por fim a Sujan, que é alguém diferente da Giovanca e do Pedro, habita um centro urbano. Hoje, inclusive, Bogotá não é qualquer centro urbano, né, Sujan? Mas mesmo assim busca atuar de forma direta na causa ambiental, que também é uma causa muito cara para ela há muitos anos, né, Sujan? Então, queria demais abrir para você compartilhar a sua experiência agora de uma perspectiva de alguém que está ou próximo de centro urbano ou no seio de um grande centro urbano. Obrigada, Satsanga. Bom, obrigada a todos vocês que estão aqui hoje. É uma honra para mim estar do outro lado, né, como convidada, junto com Giovanca, com Pedro. Maravilhoso escutar vocês dois, aprendendo muito, né? Escutar para a gente se reconhecer. Eu acho que vocês dois falaram muitas das coisas que eu também gostaria de falar, o qual é muito bom, porque a gente percebe que estamos nesse ponto onde aquilo é necessário, né? Essa avaliação de nosso estilo de vida. E tem muitas coisas que eu gostaria de falar sobre o tema, mas vou tentar focar no que possa ser inspiração, que eu acho que pode ser interessante para compartilhar. Eu acho que é muito importante, assim, eu vejo, estou olhando assim para nós, pode ser que nós, a maioria, ou todos que estamos aqui hoje, fazemos parte desse grupo, né, de pessoas que talvez nascimos em cidades, nascimos em um estilo de vida, né, muito de que a gente não tinha muitas as perguntas de onde vêm as coisas que a gente consome, né, uma coisa assim muito automatizada, de alguma forma uma letargia que é muito difícil de romper, que é essa sociedade que a gente tem, onde parece que as coisas nunca vão acabar, né, assim. Eu vejo que é uma coisa que é muito difícil, inclusive para mim, né, que eu gosto de estar nessa temática que a gente está hoje, pensar, mas será mesmo que vai acabar? Né? Se parece que essa ideia de que a água vai acabar, de que o alimento vai acabar, é uma coisa, né, longe assim, de nós. Mas essa letargia, essa ilusão, acho que é a maior assim, doença assim, da nossa sociedade, assim, o mais difícil da gente quebrar. Então, eu começo essa fala por aí, porque assim como vocês, eu também nasci em Bogotá, uma grande cidade, e ao longo da vida eu tive sempre esse impulso assim, de sair da cidade, fugir dela, procurar um local com mais conexão com a natureza.
uma coisa assim, acho que todos nós temos essa semente, de alguma forma ali, adormecida, mas que para alguns é mais evidente, mais necessária, mas que ela está ali. A gente sabe que quando a gente conecta com a natureza, alguma coisa acontece ali que nos cura, né? E eu sempre tive essa necessidade, e apesar de eu ter, assim, o tema da Servir a Mãe Terra é um tema que ele me encanta, ele me apaixona. Sempre gostei muito de pensar como que a gente pode reconectar com a natureza. Como que a gente pode ajudar a preservá-la, a preservar essa diversidade cultural e biológica para a gente se reconectar com a gente também. E dentro dessa procura, eu percebi que a palavra preservação, ela não existe para muitos povos originários, né? Para muitos povos, para muitas culturas que têm essa conexão com a natureza, eles não têm essa palavra dentro da cultura deles. Isso foi uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. Então, assim como eu procurei o contato com a natureza, eu procurei, sendo da Colômbia, contato com os povos indígenas, com camposantos, com afrodescendentes. Tive a honra de participar de trabalhos que me permitiram sair da cidade e viajar muito. E isso mudou, abriu a minha cabeça, meu coração para pensar que eu precisava reaprender muitas coisas das quais eu tinha aprendido quando criança, que eu não sabia exatamente como, mas que eu queria fazer diferente. E aí, depois disso, assim, eu estudei cinema, eu sou formada em artes, mas eu tenho sempre também uma fascinação pela biologia, pela ecologia, pela agroecologia, né? Mas mesmo assim eu formei em artes. Eu tive a oportunidade de viajar para a Europa, e quando eu viajo para a Europa, tem uma outra vivência de estar em contato com muitos movimentos de pessoas ativistas e ambientalistas, mas às vezes é um lugar de... assim, nós, estando no Brasil e na Colômbia, nessas regiões tão biodiversas, às vezes não percebemos o quanto é incrível, é importante essa biodiversidade que nós temos nas nossas regiões, né? E parece que estando em um outro local do mundo, de alguma forma isso também me fez perceber como que isso parece que é um privilégio, assim, a gente ter crescido com essa fartura da abundância da natureza, com essa possibilidade de termos um clima mais amável, né? Com a possibilidade de sair e ter climas diferentes, com as frutas, é uma coisa que é muito valorizada em outros países. Isso para mim foi muito forte também, porque me deu uma outra perspectiva de me envolver com a parte de proteção e serviço à natureza, mas de um lugar de ativismo mesmo, né? De a gente estar ativo em um lugar, de sair para protesta, de sair para manifestação, de a gente se encontrar em grupos para debater coisas de consumo, de a gente não consumir alimentos que vêm de longe, esse tipo de coisas assim que eu não tinha até então uma consciência da importância desse tipo de mudanças de hábitos no estilo de vida, né? E depois de um tempo na Europa, eu decido voltar para a América Latina, porque eu sempre senti que mesmo estando em qualquer parte do mundo que a gente pode agir de uma forma muito contundente, mas aqui na América Latina eu sinto muito chamado também do território, né, da própria natureza, de a gente agir e fazer parte estando aqui. Tem uma coisa que eu também quero resgatar do que o Pedro, por exemplo, diz, né? De que esse fato de a gente estar servindo a Mãe Terra, ele tem momentos muito duros pelo momento que a gente está vivendo, porque tem momentos de muita frustração, sobretudo quando a gente está na frente de confrontar mineração, confrontar grandes indústrias, grandes corporações, mas ao mesmo tempo ele tem instâncias onde a gente precisa se recolher e conectar com a natureza, voltar a sonhar, se encontrar com grupos de pessoas que acreditam que é possível, e coisas maravilhosas acontecem, né? Então, eu pessoalmente sinto me sinto acompanhada
pelos próprios animais, pelos próprios seres da natureza, por próprias assim, comunidades que de uma ou outra forma representam uma luta e uma resistência, e isso me inspira muito para, desde onde que eu esteja, eu faça parte desse movimento. E eu quero trazer a minha inspiração e percepção, porque mesmo estando na cidade, mesmo estando num grande centro urbano, a gente pode e precisa fazer parte disso. Tem milhões de formas de a gente fazer parte. A primeira é o consumo, como o Pedro falou, e Jovanka também. A questão também de procurarmos lugares, pessoas, ações, onde a gente esteja refletindo sobre como fazer diferente. Tem também uma inspiração que eu sinto é muito necessária para todos nós, é a gente procurar também conversar com todo tipo de gerações, mas sobretudo as gerações mais novas, as gerações das crianças, as gerações dos jovens, porque elas estão nesse momento vivenciando uma angústia. Existe hoje em dia o termo angústia climática, né? Tem psicólogos para isso, né? Então, assim, é uma coisa que é realmente eminente. E, assim, para mim, como eu disse no convite, mais que uma decisão, é uma missão. Assim, é uma coisa assim que, nesse momento que nós estamos, todos podemos fazer parte de alguma forma. Por exemplo, eu, no Conselho do MONAI, quando eu entro no Conselho do MONAI, eu entro sendo estrangeira, sem conhecer muito da região, sem conhecer muito da questão burocrática, que ela é muito importante para quem está por dentro, para conhecer mais esses assuntos que têm a ver com decisões importantes na Serra, mas eu venho a contribuir muito desde essa parte de um olhar estrangeiro, onde a Serra não é mais só importante para aquela região, mas sim para um tudo, né? A Serra de Moeda, ela é um monumento nacional, né, natural estadual, mas ela também foi reconhecida como monumento pela Unesco da humanidade. Então, tem uma coisa assim de a gente compreender que tudo tem uma importância micro e tem uma importância macro, e como dentro desse lugar, mesmo eu não sabendo muito dos assuntos do local, eu posso contribuir com outro olhar, eu posso trazer o olhar da educação, da minha experiência, da minha vivência. Então, eu acho assim que é maravilhoso se você falar, eu não tenho uma formação científica, não tenho uma formação de abogado, sei lá o que precisa nesse quesito, mas tem uma outra formação, um outro olhar, outro tempero que pode agregar para aquele grupo. Então, isso para mim tem sido um grande aprendizado. E não mais dizer que eu acho que assim, é evidente para todos nós que nós estamos vivendo tempos muito adversos, não é para ninguém uma novidade, e que tempos mais adversos talvez estejam por vir com essa questão das urgências climáticas, né? Mas mesmo com tudo essa realidade acontecendo, eu acredito no ser humano de mãos dadas com a natureza. Eu acredito na possibilidade de a gente se reconectar de novo com nossa essência. Acredito que a gente pode fazer trabalho com as crianças, com comunidades, com pessoas que estejam mais conectadas com isso, para a gente desaprender e aprender de novo o que a gente precisa para fazer, né? Para fazer esse movimento. E por último, dizer, eu acho que isso tudo já vem de antes, né? Mas com a pandemia ficou evidente. Teve êxodo de muitas pessoas saindo das cidades para morar fora das cidades, esse movimento de a gente procurar locais com comunidades, sembrar nossa própria comida, né? Então, hoje em dia, tem muitos movimentos com os quais a gente pode se conectar. E assim Você como... precisa caminhar para a pausa só, se o Dianca Piardito falou que já deu um chamadinho também. Tá bom. Só finalizando mesmo, que eu acho que todos nós podemos procurar locais que vão aparecer muito perto de nós, para a gente, de alguma forma, se involucrar. E esses movimentos, claramente, são movimentos coletivos, né? Aqui na cidade, em Bogotá, em todas as cidades tem movimentos assim,
para fazer parte de alguma forma. É isso, gratidão. Gratidão imensa, querida. Maravilhoso que você trouxe também. E a gente vai abrir agora para esse grupo poder partilhar de forma mais... É um grupo que está pequeno, então, tanto para quem está de fora aqui, que não participou dessa fala inicial, poder compartilhar suas experiências particulares, mas também trazer ou perguntas para os convidados, ou alguma reflexão, uma pergunta mais profunda, para a roda também conversar sobre, né? É um tema que é muito, muito simples, mas muito profundo, né? Então, lembrar que esse lugar de fala de todos nós aqui, quando a gente fala uma coisa, a gente joga uma sementinha para que todos possam refletir. Então, a fala está aberta para todos. É importante levantar a mãozinha, assim, porque aí um pode puxar. A Piardita explica como é que levanta a mãozinha. Claro. Quem tiver no computador, se passar o cursor na parte inferior da tela, vai ter uma opção que chama Reactions. Se você clica em cima dele, tem a opção de Raise Hand. E aí pode clicar nele. E quem tiver no celular também pode procurar essa opção de Reactions. E assim, não se apegue. Se você não conseguiu, a gente é um grupo pequeno, você fala assim, gente, me põe na fila, a gente põe na fila. Assim, estamos aqui bem pouco. Eu queria começar, se vocês me permitem, eu não tô... Tá, gente, eu só preciso dar boa noite para uma menina. Boa noite, querida. Desculpa, gente. Veio me dar boa noite. Porque a Sudiana trouxe uma fala... Não, gente, eu tenho que agradecer primeiro vocês, mas isso que a Sudiana traz de que tudo tem uma importância no micro, mas também no macro, foi muito especial, porque enquanto eu escutava a Jovanka e o Pedro, que assim, eu conheço um pouquinho do que eles fazem, e é muito relevante, e eles trazendo as pílulas, né, de inspirações, do sonhar deles, mas me vinha sempre uma questão, que é hoje um lugar que eu ainda estou muito em transição, apesar de ter saído da cidade, né, eu vejo que a cidade é um lugar, é o câncer do mundo, né, gente, porque, pegando um pouquinho, assim, uma inspiração de fala do Krenak, a cidade é onde você tem que ter 100% de tudo disponível, 100% do tempo, 100% imediato. É isso que o Pedro falou, né? Como que você consegue 100% de tudo disponível, 100% do tempo e 100% imediato? Ou a um clique, né? A internet também trouxe isso. Então, essa questão do consumo está muito. Mas, ao mesmo tempo, me vem uma questão hoje que é uma angústia que eu carrego, porque a gente pode estar fazendo muitas semeaduras e elas todas são necessárias, igual de qualquer planta, né? Que está cheia de semente, como a Jovanka disse. Mas é estrutural esse problema, né? É uma questão muito estrutural, que é uma questão que devia ser de Estado, de poder público, né? De poder público. Eu não vejo outra instância para cuidar disso. Que é igual a Jovanka fala. O que é a COP27? Como é que a gente faz isso chegar para os pequenos produtores? Como é que a gente faz inspirar, criar condições para que as pessoas vão para o campo? Reflorestar, como é que a gente mantém quem já são povos campo, povos florestas, povos matas? Como a gente mantém esse povo de forma digna, né? Então, assim, é um trabalho de formiga, a queimada, né? Eu vejo que o Pedro, assim, eu sou muito fã do trabalho do Pedro onde a gente está, porque aqui a gente também tem muita, sim, esse ano, então, fica assim, gente, da onde sai tanta queimada, da onde a cultura do fogo, assim, nem com chuva o povo para de pôr fogo. É absurdo o negócio aqui. E quando ele vem com a agrofloresta, entendendo a poda, a relevância da poda, junto com as pessoas daqui do lugar que já tem enraigado gerações a queimada, pode ser que lá na frente elas entendam que a poda é muito mais interessante do que simplesmente limar fogo geral, né? Mas é da semeadura. Mas quando é estrutural, a gente fala assim, nossa, é um conta-gota, né? Como é que é? Então eu trago assim um pouco para todos que são convidados, mas também para a roda em geral, para quem quiser falar, é isso assim a minha reflexão. Isso que a Sudiana trouxe me deu um lugar de aquietamento, que o micro ele tem relevância no macro. E como que, então, a gente vai relacionando os nossos micros com os macros, né? Esse lugar de consciência de agir no micro, mas como é que a gente vai tecendo isso no macro? Acho que essa é a minha questão, assim, que eu coloco para esse grupo refletir. Se vocês me permitem, eu também vou contribuir com uma fala.
quando eu escuto o Pedro falando sobre sobre a relevância dessa etapa de transição, eu identifico muito isso. Teve um momento que a gente fez um conteúdo no Sevacor sobre semente crioula, e a pessoa que contribuiu com o conteúdo para a gente trouxe essa reflexão do tanto que é importante essas culturas, essas heranças e essas memórias e essas sementes, mas dentro dessa roda que a gente está inserido no mundo hoje, como que a gente sustenta a demanda de alimento? Então, isso foi uma coisa que durante as nossas conversas a gente falou muito também. Então, eu também entendo que esse período de transição, ele também é muito importante, porque já se estabeleceu uma dinâmica, igual as cidades grandes e os acessos imediatos. Então, uma coisa que eu fico muito reflexiva, também gostaria de escutar mais, é realmente isso, assim, como que vocês visualizam suprir as demandas básicas, porque a alimentação é uma demanda básica, né? Com essa produção mais familiar, em mais baixa escala e com maior qualidade, né? Gente, nesse caso de como suprir, só porque eu tenho familiares no interior, né? Eu venho de uma família que tem um braço que ficou no interior, que é na Zona Leste, indo para a Zona Leste de Minas. Cara, e ali Mariana, né? Mariana é muito enfática, porque foi onde aconteceu a tragédia, foi lá do lado, a bendita da tragédia da mineradora. E foi muito incrível, porque nos últimos 30 anos foi muito visível ver como a relação com a terra foi perdendo espaço, porque é muito mais vantajoso e tem muito mais benefícios trabalhar de carteira assinada na mineração. Então, foram vendendo as terras. Mas com políticas públicas, que aí eu acho que é isso que é política pública, tinha política pública de pequenos produtores que produzem hortaliças, verduras no seu quintal, se tinham excedentes, poderiam vender, que as prefeituras adquiriam para poder virar a merenda na escola para as crianças. Enquanto essa política pública existiu, o quintal que sobrou, que foi vendido, além do excedente de leite, que eles também que tinha um pastinho que era vendido assim, porque poucas vacas dá muito excedente de leite, é impressionante, mas o que me chamava a atenção é que a matriarca, né, que ainda mantém, tinha uma horta, assim, grande, mas que ela cuidava sozinha, que conseguia vender para a prefeitura, garantir um alimento de qualidade e continua estimulando ela para que ela mantivesse a horta dela diversa e pudesse falar em casa, isso aqui é uma prioridade, porque põe renda dentro de casa. Então, vocês vão ter que se organizar aí, filhos e netos, para eu cuidar da horta. E aí, quando acaba isso enquanto política pública, dentro de uma estrutura social, né, e que tem várias questões estruturais para além disso, né, de gênero, racial, né, não estamos falando só de uma questão de fome, eu vejo que cuidar da horta se torna mais difícil, porque não tem mais vazão. Quem vai comprar dela agora? Só para a família? Então, ela tem afazeres para fazer dentro de casa, para cuidar da família. Então, é só um micro exemplo que eu vejo dentro de um caso específico, muito particular, mas que eu vejo o quanto é questão estrutural de política pública, assim, como me chega. Passo para os convidados. Pedro, pode pegar a palavra. Só uma questão que me vem, assim, das duas falas, que querendo ou não, mais uma vez se juntam aí, como foram as nossas apresentações, de uma forma ou de outra. Tem uma questão que é importante a gente destacar, é que a produção de alimento que o mercado trata enquanto a produção que supre, né, a alimentação do mundo, ela nada mais é do que uma cifra, né? Ela não tem valor próprio, ela não é palpável, ela não é nutricionalmente nem segura e tampouco geradora de soberania nos territórios. Então, no momento que elas são tratadas como commodities, né? Ou seja, elas são um valor que serve ao grande mercado mundial que determina quanto elas custam e a finalidade delas, e mais do que isso, na medida que elas são criadas
como plataforma de uma de um conglomerado de produções que visam somente explorar o solo, né? Porque é uma plataforma da mineração, né? Que gera fertilizante, que ao mesmo tempo também é usado para agricultura. Elas não geram a comida. Por mais que se passe essa informação, elas estão gerando hectares e hectares de desperdício, né? Desperdício de alimento, desperdício de água, desperdício de dignidade humana, né? E elas servem exclusivamente para se tornar valor no mercado, né? Então, se a gente realmente compreender que juntar todas essas produções em microescalas, e aí sim entra no que a Satsanga trouxe enquanto políticas públicas em caráter estaduais, municipais, nacionais, pensando no Brasil, né? Mas isso pode ser mundialmente pensado, já é pensado em muitos países, você tem condição de abastecer de forma diversa e abundante, inclusive, principalmente pessoas que não têm poder aquisitivo para acessar alimentos, né? Num país de fome como o nosso, novamente, de uma forma muito mais palpável do que esse mercado do agronegócio diz que faz, porque, de fato, o que ele está fazendo atualmente é produzir grão que não gera semente para uma próxima produção, ou seja, grão e semente já foram duas coisas que foram divididas dentro de um próprio ser. Ele não é capaz mais de gerar um novo ser, ele é bloqueado para que o agricultor precise novamente comprar novamente no mercado aquilo para produzir de novo, e ele não gera comida, porque ele gera uma cifra para o mercado, uma sobra para a pecuária, uma sobra para a indústria de sei lá o que, de ultraprocessados, mas não necessariamente gera a tal comida que a gente, às vezes, se coloca com essa dúvida sobre se é possível a pequena agricultura, agricultura familiar agroecológica realizarem. Mas, de fato, a política pública ou as políticas públicas em várias esferas se tornam, sim, o grande gargalo no nosso contexto. E, para isso, confesso que eu não tenho resposta, porque muitas vezes me vem a sensação de que o agir local é autônomo, recebendo a inspiração de vários povos aí, de várias localidades, principalmente da nossa América Latina, me faz parecer tão mais possível realizar do que aguardar o Estado soberano maior fazer, que aí realmente eu não tenho condição agora de dizer que existe uma resposta. Existem, de fato, inspirações, e acho muito importante estudar, ver, visitar, trocar com esses povos que, de alguma maneira, sobrevivem de forma muito abundante, muito digna e muito potente, sem a participação do Estado, e muito pelo contrário, quando o Estado aparece, muita coisa se perde, né? Mas jamais estou dizendo aqui também, é só uma sementinha anarquista, mas nada, tipo, vazia, só para a gente também pensar um pouco sobre, né? Quando vocês trazem, né, a transição, né, do micro para o macro, eu penso muito que é nesse lugar da escolha, né? Todo momento a gente pode fazer uma escolha diferente, né? Então, no meu caso, assim, vem muito dessa necessidade, né, de saber o que é que eu estou comendo. Quando a gente chega aqui na cidade, trazendo para essa experiência de Rio de Contas, aqui a gente vai na feira, a gente ficava encantado com tudo que a gente conseguia comprar. E com o passar dos anos, quando a gente começa a visitar esses agricultores e aí vê lá um saquinho de mata-mato, e aí você já vê que aquele alimento que a gente comprava na feira, a gente já não tinha mais a certeza de que era um produto que não tinha veneno, que não tinha agrotóxico, a gente já não tem mais essa certeza. Então, a gente começa a querer plantar, quando a gente começa dentro de casa, a fazer a composteira, né? Então, isso vai ampliando à medida das necessidades dos sonhos que a gente vai
que a gente vai tendo e vai ampliando, né? Quando penso em política pública, trazendo de novo aqui para Rio de Contas, a gente trabalha muito com os agricultores que eles são beneficiários do ATE, né? Que é um projeto de assistência técnica do governo. Então, assim, como essas políticas públicas, elas interferem, né? Pouco, mas elas são importantes, né? Porque quando você faz um trabalho, né, que você conversa com os técnicos, entende esse processo da agroecologia, do sistema regenerativo, são eles que estão ali conversando com quem está atuando. Então, quando ele dá essa assistência, ele já dá outras formas de estar atuando com a terra. Uma coisa que a gente vê muito aqui, que assim, quando vão esses técnicos, eles chegam lá e vê alguma praga, alguma coisa, eles pegam e falam, usa esse inseticida, usa isso. Só que aí ele vai aumentando, né? Ele vai aumentando a dose, só que chega uma hora que não pode mais aumentar a dose. Então, ele começa a falar que você tem que parar aquela terra, você tem que deixar aquela terra e tem que ir para outra terra. Então, é um pouco o que o Pedro diz, né? Assim, às vezes, a mineradora que produz isso, acha que está produzindo alimento, está matando o solo, né? Porque em 5, em 2, 3 anos, você consegue aí ter bons alimentos não, mas uma grande produtividade, mas depois de 3, 4, 5 anos, a terra ali já está pobre, ela já não tem mais solo, e você tem que... E até o próprio agricultor, né? Quando você vai ver, uma das coisas que a gente traz muito para os nossos cursos é dele entender assim, a diferença de quando você tem que usar esses produtos, que você tem que usar todo um equipamento, você tem que usar a luva, você não pode estar... E quando você trabalha com biocauda, com bocache, quando você faz esse manejo, né? Então, assim, quando você traz esse tipo de conhecimento para a política pública, você às vezes consegue, nessa sementinha, mostrando esse diferencial nessas agriculturas menores. Já pode abrir, Sudian, estamos poucos aqui hoje. Tá bom, eu só queria agregar dentro do que vocês trazem, que é voltar para a questão do consumo, né? De a gente ter essa consciência de tentar saber a procedência de tudo que a gente consome, né? Não só o alimento, né? Todos os utensílios, a roupa, né? O que preciso disso realmente, né? Por exemplo, evitar o plástico é um desafio, assim, incrível. Mas a gente tentar, eu realmente acredito que isso é muito importante nesse sentido. Por exemplo, as frutas da estação, a comida que está sendo produzida, que a gente sabe a origem, que faz parte da região, né? Eu acho que isso tudo ajuda também com que a gente apoie esse sistema mais orgânico e realmente assim, a gente tem tudo, a gente sabe como que a natureza, que ela é absolutamente abundante, né? Então, uma fruta, ela tem milhões de sementes. E essa mesma fractal da natureza, ela seria para ser dessa forma, né? Assim, não era para ter ninguém fome no mundo. Mas, então, por isso eu acho que não é tanto a questão de quantos somos, a quantidade de consumo, né, no sentido do alimento é sim, mas essa questão do sistema que a gente gerou, que como o Pedro diz, não pensa no alimento, né, faz parte de uma máquina, né, mas eu acho que a partir do consumo a gente consegue também, de alguma forma, fazer com que aconteçam nesses novos movimentos mais conscientes. E eu queria perguntar para Pedro, só uma curiosidade, assim, te perguntar, porque a Giovanka falou, ela compartilhou a sua história de vida, te perguntar se você também veio de uma cidade, há quanto tempo que você fez esse movimento, estar em São Gonçalo, só mesmo assim para uma noção de, né, de há quanto tempo que você está nesse movimento, e se vocês têm já conexão com algumas outras pessoas, tanto na região quanto em outros locais, tanto dentro como fora do Brasil, nesse movimento. Então, realmente eu percebi que eu falei pouco de mim mesmo, mas era uma intenção, apesar de ser importante também.
É, o, eu tô há quase 10 anos assim que eu fiz o primeiro movimento assim de estar produzindo na terra o meu próprio alimento, ou pelo menos tentando, porque tem sido bem cíclico isso, mas o lugar de onde eu fui parido e onde eu cresci na infância foi Belo Horizonte. Né, meus pais são de Belo Horizonte, nascidos em Belo Horizonte, mas essa coisa de Belo Horizonte ser uma cidade nova, né, ela tem um traço rural muito interessante, cada vez menos, né, mas tem. E aí, se a gente sempre tem parente, então meu avô, né, era do interior, de Ubá, e eu tive a oportunidade de viver minha infância muito próximo a ele, e isso trouxe essa coisa de que na hora que eu fui reencontrar lá em 2013, 2012, eu parece que eu estava, na verdade, lembrando alguma coisa que tinha se perdido no meio desse buraco, assim, de alguns anos. Então, mas foi o lugar onde eu fui criado e os valores os quais, de alguma maneira, as minhas amizades, os ambientes escolares, né, a própria família, eu mesmo fui me guiando, foram valores urbanos e de demorar muito a perceber de onde as coisas vinham, né? Basicamente, né? Muitas coisas óbvias que, na verdade, deveriam ser, mas que até hoje a gente fica batendo cabeça para resolver, porque também isso é um outro desafio, né? Como que a gente tem condição de resolver alguns desafios, alguns problemas que a gente mesmo criou, né? Não estou dizendo que a gente não possa chamar ajuda, a gente está aqui para trabalhar em rede, mas se adaptar até essa resiliência para resolver uns pepinos que a gente mesmo fez é bom, né? Então, assim, é uma coisa que a gente perde também, né? E aí, com essa história da agrofloresta, foi em Viçosa, que é uma cidade já maior, mas que tem um traço rural grande, em Minas Gerais, e uma universidade federal que foi criada pelo agronegócio, mas que tem um braço forte da agroecologia como um contramovimento, que eu fui embrenhando, estudando, e desde então a gente tem feito. Mas agora em São Gonçalo, que tem 3 anos, vai fazer 3 anos que a gente está aqui, 2 anos e alguns meses, foi que a gente teve pela primeira vez a oportunidade de estar trabalhando no nosso próprio terreno, né? Mesmo assim, a gente está começando ainda, né? Em todas as outras experiências, a gente estava sempre em grupo, né? Coletivamente, arrendando terrenos ou recebendo doações temporárias, e foram muito interessantes do ponto de vista da construção de experiências, da construção de laços coletivos, tanto entre os grupos que estavam pertencendo àquele território, mas principalmente com as pessoas que já existiam neles, sempre em Minas Gerais, mas sempre com essa dificuldade de colocar na terra toda a nossa intenção e toda a nossa energia para fazer brotar árvores do futuro em lugares os quais a gente não tinha tanta certeza sobre o que aconteceria. E alguns deles, de fato, foram trabalhados pelos donos com outras intenções, né? E a gente fez ali o que podia ser feito, sem um apego de que deveria ter continuidade, mas isso gerou na gente, em alguns momentos, frustrações, mas em outros, muito ânimo para seguir esse estágio e conseguir firmar num território onde a gente continuasse se conectando com as comunidades do lugar, quilombolas, rurais, e também com pessoas de fora que vieram, assim como a gente, buscar uma outra possibilidade de construir, mas mais firmado de que, independente das certezas, as incertezas são muitas, independente das onças do imprevisto, como diz Guimarães Rosa, que possam aparecer no nosso caminho, aquela semente do futuro que estava sendo plantada ali, ela teria mais condição de ser firmada naquele solo. E grupos de outros lugares de Minas, outros lugares do Brasil, a gente tem várias conexões muito interessantes, assim, principalmente com redes de agrofloresta, né, que ficaram ali de Viçosa, mas que também pessoal do Rio de Janeiro, da Serra Fluminense, pessoal da Bahia, que muito bom estar conhecendo aqui online a Giovanca. Mas internacionalmente, em outros países, ainda é uma coisa a qual eu só leio, tateio. Eu fiquei sabendo agora de uma caravana agroflorestal muito interessante que percorreu os territórios de Portugal e Espanha, né? Todo esse ciclo ibérico, coletando experiências e fazendo oficinas e trabalhando com, inclusive, um professor aqui do Brasil, que é o Sérgio Olaya, que agora está em Minas Gerais, em Jaboticatubas, próximo à Serra do Cipó. Então, assim, muita coisa acontecendo através dessa fonte, outras redes de permacultura no Uruguai,
na Argentina, outras pessoas trabalhando muito fortemente, principalmente a questão das águas na Colômbia. Tem a Natália, que é uma parceira de trabalho que está aí agora junto com o ministro das Águas aí no novo governo da Colômbia, trabalhando com essa perspectiva das comunidades que são autônomas na gestão e no uso das águas, né? Que é uma inspiração maravilhosa para os ambientes urbanos, periurbanos, vilarejos, ambientes rurais que a gente pode se inspirar no Brasil, mas tem sido esse tecido assim que a gente tem trabalhado junto com essa dinâmica do direito, de trabalhar principalmente com educação em direitos humanos e titulação de territórios, assim. Basicamente é isso. Acho que eu falei muito de novo. Não, maravilhoso te escutar. Obrigada. Muito bom ter essas conexões. Eu vou aproveitar que o microfone está ligado aqui para também trazer uma questão que me vem muito, né? Toda vez que eu tenho tateado essa coisa que surgiu com essa edição NTI, eu acho que é importante a gente trabalhar, que é como a gente vê, né, o Estado, né, provedor, né? O serviço, o SEVA que a gente está falando, deveria ser uma energia, né, mais do que um conceito primordial de qualquer gestor público, né? Por mais que tenha um salário, que tenha uma função, que tenha um cumprimento de trabalho ali, deveria estar fazendo, né? Mas como que a gente entende, assim, nos nossos territórios, né, micro ou maiores e tal, o papel do Estado, assim, né? A gente, de fato, entende que é possível chegar nele através de mobilização e tal, com outros grupos, outras pessoas, para colocar, de fato, as demandas como foco dessas gestões, ou a gente acha que, através da ação cotidiana, que se torna exemplo, a gente pode cutucar mais do que batendo na porta para, às vezes, pedir uma coisa que muitas vezes a gente não está vivenciando, ou pelo menos não está realmente, né, ali firme na nossa existência. A gente sabe de várias pautas, a gente tem muita coisa aí para trabalhar juntos nos ambientes urbanos ou rurais, mas eu fico sempre com essa dúvida: será que a gente pode e deve inspirar mais o gestor público a realizar, instigando através do exemplo, ou, de fato, esperar por isso é tarde demais, no momento em que o ponto de não retorno já não permite para nós ter muita paciência para esperar a boa vontade alheia, sabe? Eu fico só com essa questão, assim, não que tenha uma resposta também, mas é uma coisa que sempre estremece meu coração, assim, não que elas não possam se juntar também, sabe? Mas qual que é o lugar do exemplo, né? Qual que é o lugar do exemplo, assim, para vocês, né? Não, eu vou trazer, assim, que quando eu discuto você falando do Estado provedor, não acho o Estado provedor, o Estado é articulador, né? E desse lugar articulador é muito importante corpos conscientes fazendo ações. Então, cada semente de... Mas o caso dos povos floresta hoje, povos amazônicos hoje, é muito emblemático. São povos que estão ali com áreas demarcadas, que fazem o seu papel, mas quando o Estado articulador trabalha para articular interesses econômicos em prol de interesses da terra e das minorias e das diversidades, é impossível, enquanto indivíduo, você querer brigar com a máquina estatal, que está a serviço de um capital, assim. Mas eu me pergunto do porquê, assim, quando o Estado, enquanto instituição articuladora, ele tem muito poder de articular ou desarticular algo. E no caso da América Latina, e aí eu consigo falar melhor da América Latina, apesar de saber relatos, mas no caso da América Latina, é um Estado muito opressor e violento. Então, o que ele articula são violências contra essas experiências de soberania, violência contra essas experiências de autonomia, essas experiências de sustentação. Por isso que eu escuto o Krenak ou o Copenhague, não lembro qual dos dois, falando que o fim do mundo já chegou há muito tempo para muita gente. O que eles fazem é resistir belamente, mas eu não acredito no romantismo. Quando eu falo do papel do Estado, é para a gente também não romantizar essa força individual ou coletiva micro e achar que ela muda a estrutura. Precisamos de algo ser articulado num âmbito muito maior. Por isso quando eu vejo a Giovanna falar da COP27,
precisa ter uma articulação a nível mundial, assim, de estados falando, né? Porque não é só uma questão, por exemplo, quando eu vou ler, regenerativa de natureza se regenerar e tal, ou de soberania alimentar. É uma questão que já é fato, e é fato, já está acontecendo migrações por questões ambientais. O que que acontece com esses povos que têm muitos saberes, e diz muito da nossa monoculturização, né? Povos que ainda não foram monoculturizados, se eles têm que migrar, o que que acontece com isso? Eles têm muita chance de ser devastados, porque eles são minorias. Então, como a gente dá condições de soberania para eles? Eu não vejo outro caminho sem ser Estado. E o Estado não provedor, um Estado articulador, porque eu não vejo outra instância no mundo hoje, como ele é desenhado, que possa articular tão facilmente e mais imediatamente do que o Estado. E nós vimos esses 4 anos de governo Bolsonaro, que muito particular do Brasil, Crista, mas assim, o que é um Estado desarticulador? O articulador de interesses que são totalmente contra tudo do que a gente está conversando aqui, né? Então, desarticula tudo, é muito mais difícil se articular frente a isso. Então, é nesse sentido, assim, eu não tenho muita resposta, eu não vejo que, sem os nossos corpos fazendo acontecer, não temos como ser articulados. O primeiro passo é a gente se fazer, porque se a gente se faz no mundo, há o que ser articulado. Mas só nós fazermos sem uma articulação, como que fica isso, né? Porque é justo, é muito eminente já. Eu não sei também, né? Não tem resposta. Mas eu trago esse ponto de reflexão de como é aqui para mim. Sujan, pode pegar a palavra. Eu só queria compartilhar da minha perspectiva, né, experiência, que, de novo, é uma coisa assim mais de perspectiva, mas eu te escuto e eu acho que essa é a grande questão, a pergunta que nós nos fazemos, né, quando a gente está nesses âmbitos de defesa da, né, do que seja que for, né, a nível de servir a natureza, porque o Estado, né, a gente já sabe que ele está em decadência, né, um modelo obsoleto, que ele está relutando para se manter, mas que assim, de todas as formas a gente está vendo que a economia, né, o que a gente conhece por economia a nível mundial, né, a gente está vendo uma grande polaridade que está começando a surgir não só nos estados, mas também na questão da economia, com o surgimento das criptomoedas, com o surgimento de pessoas que estão nesse movimento de tentar sair de uma economia que passa pelo Estado para ganhar uma liberdade, porque é a partir do Estado que a gente criou esse sistema do qual nós falamos aqui hoje do alimento, do remédio e da doença, né? Então, do jeito que a gente conhece um Estado, o Estado seria para ser, né, replicador das necessidades do povo, apoiador dentro das coisas que a gente precisa, não está sendo mais isso. Mas eu às vezes me pergunto, estando dentro do conselho do MONAI, é realmente às vezes angustiante assim, ver a luta que é muitas vezes desleal contra as mineradoras. Eu nunca tinha vivido tão de perto uma angústia, assim, uma sensação de realmente sentir que elas têm um poder e é uma questão do dinheiro, né, que elas passam por cima de tudo, né? É impressionante essa perspectiva de como realmente a vida ela é relegada para a última instância, né? Então, mas mesmo assim, eu acho que sendo nesse lugar de tentar fazer uma resistência para compartilhar com o Estado, exigir que eles preservem, que eles cuidem, que eles tenham um manejo diferente, ou seja, a gente tendo esses movimentos de a gente fazer junto para ser um exemplo, eu acho que os dois são igualmente válidos, os dois são necessários, e o que a gente não pode fazer é a gente ficar quieto. A gente precisa se movimentar, porque uma coisa na minha experiência com o movimento de ambientalistas da Serra de Moeda é, sendo um grupo mínimo, muito pequeno, né, a gente tem conseguido barrar muitas iniciativas das mineradoras. E aí é quando eu vejo que o que nos faz mais fortes é a gente estando junto, né? A gente estar articulado, a gente não estar dividido, a gente informar a comunidade, é importantíssimo. Então, a minha resposta é, não importa o que a gente faça, de onde a gente atua, o importante é a gente realmente estar
ali, né? E não necessariamente só agir, né? Não fazer, mas realmente a gente né? A gente replantear, a gente reformular, a gente questionar, a gente não ficar parado. E isso gera um movimento que, de alguma forma, chega ou para Estado ou para quem tiver que chegar, para gerar né, um contraponto. Eu acredito nisso. Eu acredito. Se a gente não acredita nisso, a gente realmente... Acho que aí quando você... Igual o Pedro falou, a gente para de sonhar, né? A gente não... Eu ia trazer justo isso, porque também nos espaços que o Estado não articula, no que nos cabe, que é o nosso âmbito de viver, por exemplo, que o Pedro citou, né? A gente vai articular, enquanto sociedade, uma feira de troca de sementes, que a gente sabe contra o que a gente está lutando. É uma sementinha contra algo muito grande. Quando a gente consegue colocar várias comunidades juntas, e foi muito bonito mesmo de se ver trocando sementes crioulas. Sementes que são preciosas ali, né? Comunidades quilombolas, inclusive, envolvidas, que aqui é uma região de muitas comunidades. Mas o âmbito é sempre muito pequeno. Então, assim, mas não dá para a gente tirar o corpo da rua, porque isso são as experiências que depois, quando tem, né, são cabeças que vão pensar lá na frente como articular isso. E temos exemplos, né? O SUS é uma grande articulação, cabeça pensando, mas a partir de experiências práticas. Então, é muito importante. E de tudo que fica assim para mim hoje assim, que foi uma fala inicial do Pedro, não sei se para todos vocês, porque são tempos que dão muito cansaço na gente, tem hora, né? Porque a gente articula de um lado, se desarticula ali na frente, articula aqui de um lugar, desarticula. Que é justo isso, não tem sossego para articular o negócio e fazer brotar, né? Assim, pensando na articulação como uma semente, tá ali igual o terreno da Jovanca, né? Pegando do zero o negócio, mas um zero que tem contratempos, né? Muito sérios tem hora. E eu acho que o convite que fica, assim, e é um grande convite, assim, eu confesso, o meu lugar de dificuldade com esse é o do sonhar e de olhar para o mundo com encantamento. Porque tem hora que é muito fácil olhar para o mundo em preto e branco. Chapado, assim, né? Na hora que a coisa, né? Nesse momento de desencanto, é muito fácil ver o mundo em preto e branco, né? Ou não é, né? E tá perdido ou não tá. E isso esvazia a gente de toda a possibilidade de sonhar. Então, eu acho que se alguém tiver alguma fala para amarrar, acho que de tudo que ficou hoje temos muito que fazer, qualquer ação importa, se articular com outros que estão fazendo é muito importante, porque é o primeiro passo de uma articulação, mas, sobretudo, articular a partir de um lugar de sonho, né? Do que a gente busca semear, assim, né? Para a gente, para o outro e para o todo, né? Vamos considerar essa grande mãe o nosso todo, né? Nossa barca. Então, o que fica para mim desse encontro de hoje, dessa conversa, é justo isso. E eu queria abrir, se alguém quiser caminhar para alguma fala de conclusão, mas eu acho que a gente também já deu, já estamos aqui há 1h30, e a não ser que tenha alguma pauta, assim, bombástica, mas é isso. Se alguém quiser trazer alguma fala conclusiva, acho que é agora. Pegando esse sonhar aí, né? Eu acho que o que nos inspirou desde o início foi o sonhar. Eu acho que a gente nunca perdeu essa capacidade de sonhar. E o que nos alimentou, né? Porque assim, esse servir a terra, ele foi se moldando, né? Desde pegar a sementinha e plantar no quintal, a gente cuidar das nossas filhas, a gente cuidar dos nossos alimentos, a gente cuidar da nossa água, de tudo isso. Quando o que baseou muito foi os princípios. Eu acho assim, o que me faz assim, a gente comprou a terra em 2006 e 2 anos depois veio o primeiro fogo, que fez a gente desistir, assim, dizer, será que é isso mesmo? E a gente parecia que a gente estava seguindo outro caminho, né? A gente foi para a cidade, a gente foi criar filho, foi cada um buscando. E depois de 16 anos, a gente escreveu um projeto que a gente volta para a nossa terra, que é um projeto audacioso, e eu acho que é por isso que a gente fala tanto do poder público, porque o tamanho do projeto que a gente está escrevendo, a gente não tem perna.
Então, a gente está nessa buscando parceria, porque a gente acredita que não é uma urgência, assim, apesar que vem de um sonho e de uma urgência familiar, que a gente vê nossos filhos crescendo e que a gente vê a gente se envelhecendo e que está na hora da gente botar essa semente na terra, há uma urgência também planetária. Então, a gente tenta casar essas duas urgências e criar equipe para articulação, né? A gente está falando tanto de articulação, então a gente também tem que estar disposto a ouvir e a conversar com esse poder público. E os princípios, eu acho assim, tanto o yoga como a permacultura, eu acho que foi a nossa, para a gente não se perder nesses 16 anos, né? Os princípios da permacultura, que é cuidar da terra, cuidar das pessoas e gerar excedente para ser compartilhado, foi algo que a gente aprendeu, eu e o Sol, lá nos primeiros cursos, saindo da universidade, e que até hoje, quando a gente pensa em alguma ação, quando a gente está no momento de tomar alguma decisão, que foi um momento muito decisivo, quando a gente colocou em prática esse projeto há 6 meses, em maio, né, que a gente fez o nosso primeiro plantio. A gente está com 6 meses que a gente já está colhendo abóbora, já está colhendo milho, a gente já está colhendo feijão, tudo ainda assim, manejando, criando solo, né? Poucos desses a gente consegue compartilhar, a gente come, mas ainda tudo isso é para gerar solo, criando essa poda aí inicial. Mas esses princípios, entendeu? Do yoga, do servir, dessa coisa do observar, né? Porque às vezes a gente chega na cidade grande e vem com essa coisa da universidade de que a gente sabe, quando a gente chega num lugar, de entender esse lugar, de entender como o povo interage. Então, tudo isso foi muito importante para a gente, né? Esses princípios, né? Ter esse caminho que não fez a gente desviar. Então, hoje, para a gente, depois de 16 anos, e olhar para trás, aí faz tudo sentido, né? Que não, a gente não se perdeu no meio do caminho, tudo estava no seu tempo. Então, é muita gratidão e muito, assim, esse sonhar, porque a gente está só no primeiro passo, né? Assim, os 5 primeiros anos de uma agrofloresta são os mais desafiadores e que exigem mais, tanto de financiamento como de atenção. Então, a gente está só no primeiro. Um amigo nosso que tem ajudado a gente, ele falou, plantar muito, a gente, né, plantando e feliz de plantar, ele diz, também tem que colher e tem que manejar. Então, assim, quem está na terra sabe, trabalho, e é diário, não é uma coisa que você planta ali, que está tudo certo, e depois você vem colher, não. É uma sementinha, é todo dia, é a água, é a praga, é o sol, é a seca, então é uma dedicação assim, e os princípios ajudam a gente a não perder esse foco. Querem concluir, Pedro e Sujan? Eu vi que a Crista queria falar, queria escutar. Crista, por favor, por favor, por favor. Me animo, no sé quién traduce, Sujan. Posso. Sí. Nós entendemos, vocês entendem? Se tiverem dificuldade para se entender, acho que entendemos, Sujan. Não precisa traduzir. Seguro? Tá. Sim. No, también a modo de conclusión como de las cosas que he ido anotando al escucharlas y escucharlos, me llega mucho esta idea de cómo la herida de separación sostiene todo un sistema, ¿no? de consumo excesivo. Y esa herida de separación es precisamente una ilusión, ¿no? Que es de lo que hablamos mucho también a través del yoga, ¿no? Como de volver a una práctica o tomar un camino espiritual, que no necesariamente es el yoga, puede ser otro, ¿no? Pero que son caminos que nos recuerdan que la separación es una ilusión, ¿no? Y la separación mayor es tal vez esta con la que crecemos, sobre todo cuando crecemos en una ciudad, de que estamos separadas y separados de la naturaleza, ¿no? Y es como la herida fundamental que atraviesa un montón de problemáticas. Y en cuanto a lo del consumo, ¿no? Puntualmente creo que tiene que ver además como con una pregunta que yo me hacía o escuché hace poco tiempo, tal vez de un mes para acá, no recuerdo en qué espacio, si fue en una charla o algo así, de hacerse la pregunta, ¿no? Todo el tiempo, si no soy feliz con lo que ya tengo,
¿por qué voy a ser feliz con más? ¿No? Como, ¿por qué tener más solucionaría esta herida de separación? ¿Por qué tener más me haría sentir feliz si todavía no puedo ser feliz con lo que tengo, ¿no? Y sé que fue algo que a mí personalmente como que esa pregunta no sé cómo lo diría, como que me sacudió, ¿no? Porque cuando vivimos en la ciudad especialmente y que tenemos un pequeño balcón, por ejemplo, y que no encontramos el tiempo para cuidar, no sé, unas pocas plantas en un balcón, pero al mismo tiempo, y lo digo mucho porque yo lo viví con la pandemia, conozco muchas amigas, amigos que lo vivieron con la pandemia llegó como ese sueño de poder comprar tierra, ¿no? Casi que como un afán compulsivo por salir de la ciudad y comprar tierra. Y yo pensaba, si no puedo cuidar las plantas que tengo, ¿no? Las 5 plantas que tengo aquí en la ciudad, ¿para qué pido más, no? Si no puedo ser feliz y cuidar lo que tengo, ¿por qué pediría más, no? Entonces, es como parte de esa reflexión, ¿no? Y va conectada con esto que me quedo como pensando y que me lo llevo en el corazón, ¿no? La herida de separación como, como la base fundamental de este paradigma que nos agota en últimas, ¿no? Que nos agota a todos. Satnam. Maravilhoso, Krista. Acho que isso é uma grande pergunta também para a gente sair daqui hoje. Alguém mais quer falar algo para concluir? Eu só queria rapidamente agradecer, um prazer conhecer Giovanka e Pedro. Quero ficar conectada com vocês e agradecer também o seu apoio, esse espaço para a gente se nutrir, inspirar. E eu saio também com algumas palavras assim, a gente sonhar, desaprender, ficar junto para a gente não desistir e continuar, né? Assim, quando a gente entra na dúvida, quando a gente, né, fica assim cansado, né? Se a gente está junto, a gente não desiste, porque realmente é isso, né? O que a gente hoje talvez saia aqui inspirado da conclusão é que nós estando juntos, estando fazendo coisas comunitárias como a natureza, que é uma rede, e nós estamos conectados com ela, a gente vai conseguindo abrir caminhos para esses movimentos florescerem, né? Então, é muito inspirador conhecer vocês, saber que mais, né, mais pessoas estão se juntando a esses movimentos e para mim, assim, é uma honra de alguma forma ter a possibilidade de me questionar, assim, de querer conhecer outras culturas, outros movimentos para fazer diferente. Acho que é isso que a gente não pode perder. Obrigada. É isso. No movimento que teve do Brasil o ano passado, os indígenas, né, em Brasília, eu fazia a pergunta, por que só os indígenas estão lá? Por que nós estamos todos com eles? Sabe? Eu acho que isso que está fazendo falta. Sabe? Não é uma questão só de uns e outros, é a gente, né, chaculejar isso tudo e de repente a gente dar os primeiros passos, né? Esse tipo de inspirações. É isso. Obrigada. Me recordo de uma fala que no Brasil ou na América todo mundo é índio, né? Exceto quem não é, né? Então, a gente tem que lembrar disso, né? Importante demais mesmo. Valeu por lembrar. Também agradeço a oportunidade de a gente trocar essa prosa boa, sem muitas pretensões de respostas, porque a gente está num momento realmente em que a gente precisa realmente trazer essa junção que a Krista falou aí, né? Parar de separar tanto. E me vem uma reflexão que eu faço às vezes e eu gostaria de finalizar minha fala com ela, sendo bem breve. Pergunto a uma pessoa assim, pois saiba, meu amigo ou minha amiga, que antes de ter gente, tinha gente aqui, e antes de ter gente, tinha bicho-gente aqui, e antes de ter bicho-gente, tinha bicho aqui, antes de ter bicho, tinha bicho aqui, e antes de ter bicho, tinha planta-bicho aqui, antes de ter planta-bicho, tinha planta aqui, antes de ter planta, tinha pedra-planta aqui,
E antes de ter pedra planta, tinha pedra aqui. E antes de ter pedra, tinha gente que nem era daqui. E antes de ter gente, pedra, planta, bicho, que nem era daqui, nem aqui tinha. Até quando nós vamos achar que tudo vai acabar no centro do nosso umbigo? Vamos junto. Eu acho que eu termino muito brevemente hoje todos os scripts, depois você manda o formulário para a Ardita, com essa fala do Pedro, e só linkando, porque trazendo com o tema SEVA, é que nesse âmbito, quando você pergunta de política pública, eu vejo que nesses 2 anos do SEVA-COR, lidando com várias pessoas que realmente se colocaram nessas lacunas, inclusive, SEVA também é muito político, né? Porque de todas essas articulações que a gente faz no micro, elas são políticas, né? Então, por isso que a pergunta da Sujan, por que que nós não estávamos todos lá fazendo corpos com os indígenas contra o marco temporal? O que que a gente se põe a servir, né? Então, eu acho que a grande pergunta que eu deixo junto com tudo isso é também aonde estamos servindo? Aonde estamos pondo a nossa energia, sabe? É uma pergunta muito essencial, porque a gente pode servir, inclusive, em consciências, mas a gente pode servir a uma semente muito boa. E é isso, é um trabalho, é um caminho longo, é um caminho que não está fora, é um caminho dentro, porque não é só uma questão de separar. Essa separação essencial é o nosso antropocentrismo, né? E, então, a gente tem um caminho longo para fazer, mas temos perspectivas. Temos perspectivas, e quando a gente ouve uma liderança como Krenak falando, o mundo já acabou há 500 anos para a gente e a gente continua semeando o mundo, sim, esse é o convite. Então, é trazer uma consciência e se pôr a servir e semear o mundo. E sozinho só não, fazendo as articulações que em outro momento a gente quer que sejam feitas em âmbito maior, que a gente dê o primeiro passo em se articular, porque eu acho que o grande feito é não só se colocar num caminho consciente, mas articular para sair, né, do pequeno, então, que a Jovanka traz, né? Ideias grandiosas precisam ser articuladas e serem feitas juntas. E precisamos de sonhos e ideias grandiosas, e nesse sentido eu me encanto demais de ouvir vocês aqui hoje, porque, como diz a Sujan, porque um grupo pequeno ousa enfrentar a mineradora, uma serra ainda está de pé nessas Minas Gerais. E como diz o Pedro, né? Porque 1 mais 1 se coloca junto, a gente vai mudando a cultura de um lugar também. Então, é isso. Eu acho que fica como inspiração 1 mais 1. Não só servir, mas se colocar com 1 mais 1 mais 1 mais 1. E que a gente ouse permitir que esse mais 1 seja para além de um outro como nós. Porque são muitos que estão conosco, tanto no plano visível quanto no plano invisível, né? Esses encantamentos que temos que ter no mundo também. Agradeço a presença de todos que passaram por aqui. Eu vi que uns, na hora que acabou a fala dos convidados, né? A Andresa saiu. Agradeço quem ficou até o final e agradeço quem venceu a Copa do Mundo e pôs esse tema como prioridade para essa roda de conversa. E agradeço especialmente a Jovanka, o Pedro e a Sujan por se disponibilizarem a nos inspirar. E espero que a gente consiga no SEVA-COR, a despeito do número de pessoas que teve aqui, fazer esse material frutificar e inspirar outros tantos. É o nosso compromisso com vocês. Boa noite, queridos. A gente se encontra. Satnam. Beijinete, boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa Muito noite, obrigado. Tati. Tchau, tchau. Gracias.